Então, na nossa aula de ontem, se porventura, né, algum de vocês não compareceu, nós iniciamos, né, a disciplina de desenho técnico, onde a gente observou ali, né, os pontos altos, né, a ementa para o curso de mecânica, o que a gente é importante, né, grifar e apresentar aqui, né, para vocês, a fim de serem técnicos em mecânica. Bom, dentro dessa abrangência, né, que tem o desenho técnico, nós verificamos que o desenho, por si só, ele é um recurso, né, gráfico, que nos diz muito sobre aquilo que a gente quer fazer um projeto. O que eu quero dizer com isso? Através do recurso matemático, né, a gente consegue, pela geometria mongiana, representar, quantificar, né, levar em conta aspectos importantes, né, daquilo que a gente precisa detalhar para um observador. Ou seja, verificamos, né, que nós aqui vamos saber colocar em prática, né, alguma peça de propriedade mecânica, obviamente, né, no papel. Através disso, nós vamos conseguir dar as vistas dessa peça, ou seja, identificar para o observador, né, a posição que estamos, né, nessa, com referência a essa peça. Vimos que vamos aprender a respeito da cotagem, né, do desenho, a respeito aí das profundidades, né, do tracejado do desenho e, não menos importante, de toda aquela informação que a gente necessita, né, que não estão lá no corpo em si do desenho ou no próprio desenho, mas que é necessário fornecer para os órgãos, por exemplo, como lá, né, que a gente vai verificar, acredito que ainda hoje, dentro de uma planta, né, o selo, que é um local, né, onde a gente vai identificar o proprietário, o projetista, o desenhista, a escala do desenho, né, o endereço, né, onde vai ser realizado aquele projeto. Então, pontos pertinentes ao projeto. Bom, isso foi o que a gente tratou, né, de maneira bem sucinta agora aqui, foi o que nós tratamos ontem como um reconhecimento aí da disciplina. Então, hoje, a gente vai começar a falar, né, a introduzir o desenho técnico. Bom, o que a gente vai verificar nesse primeiro momento? As nossas estruturas de desenho. O que é a estrutura de um desenho? A gente tem que analisar, aqui faltou uma estrutura, mas eu friso para vocês, tá? A gente tem que compreender o desenho como todo, como aquela representatividade que eu acabava aqui de comentar com vocês. A gente precisa informar aquela pessoa a qual recebe, né, esse produto que nós estamos entregando, do que se trata. Então, a estrutura do desenho, ela vai se dar aí de 3 modos. Através do desenho geométrico, coloquei aqui a propósito, né? Que figura é essa, gente? Um triângulo, né? Aqui em vermelho. Mostrando, né, que o desenho geométrico ele está sob que circunstância representado? No plano, né? Ou seja, naquele local onde eu logo enxergo, né? Se eu levar em conta aqui o celular, se eu mostrar ele nesta posição para vocês, eu estou mostrando ele no plano, ou seja, né? Vocês verificam que isto é um retângulo, né? Que tem origem aí no eixo X e no eixo Y, né? Então, ali é uma das estruturas do desenho. O desenho projetivo, desenhei aqui, né? Dentro de um cilindro. Que condicionantes tem esse desenho aqui? O projetivo. Sob que circunstâncias ele acontece? Podem falar. Então, conforme o desenho aqui que está grifando ele, né? O desenho projetivo, ele tem que nos mostrar o desenho, né? Sob uma perspectiva, ou seja,
mostrar para vocês que isto é um cilindro que tem uma profundidade X, né? Que tem um diâmetro de Y, por exemplo, né? Se ele é maciço, como está aqui no desenho, se ele é vazado, isso é a estrutura de um desenho de cunho projetivo. E aqui que faltou, que depois eu coloco aqui para vocês, né? O desenho aí em escala, né? O desenho que nós vamos lá entregar como produto, né? Aquele desenho de cunho orientativo. Ok? Até aí tá tudo tranquilo? Então, vamos começar a estudar o nosso desenho no plano. Novamente, botei aqui como uma ilustração para falar do desenho no plano, né? Um triângulo, representando que no plano a gente tem o desenho da forma, né? Que a gente representa nos nossos esboços, que também falamos disso ontem, não sei se vocês estão lembrados, que nós podemos ter várias etapas de projeto, né? O esboço, depois um protótipo, né? Um croquis, né? Que é aquele piloto que a gente quer ainda discutindo na fase do projeto, né? Para posteriormente um projeto executivo. Então, este seria o desenho que nós faríamos ali de maneira, né? Muito primária ainda na casa de ideias aí dos projetos. Então, o que nós vamos saber, né, ou que nos interessa saber com esse desenho, né, no plano, ou seja, o desenho geométrico? Que nós temos o esboço, conforme já falávamos, né, em geral ele está à mão livre, né? Ele representa uma ideia, não responde, né, uma forma específica. Opa, fui grifar o resto da palavra e errei. Não responde a uma norma específica e não tem uma escala definida, mas deve respeitar proporções. É o desenho preliminar, é passível de modificações. Gente, o que significa não ter uma escala definida? Eu quero representar para vocês este telefone. Que figura é essa? Retângulo. Um retângulo, perfeito. Porém, apesar de eu fazer um esboço à mão livre, com lápis, né, ou com a caneta, eu posso representar isto, apesar de não ter uma escala de desenho, por exemplo, quadrado. Sim ou não? Sim, porque não tem as medidas. Eu diria que não, Rafa. Por quê? Por que eu te digo não? Porque o meu esboço não significa que eu possa modificar a estrutura, o formato daquilo que eu quero representar. Se eu desenhar esse telefone quadrado, eu estou dando uma informação falsa para vocês, né? Se eu representar esta garrafa, né, que tem o formato aí cilíndrico, pela metade, em proporções equivocadas, vocês não vão conseguir entender que a garrafa cabe 1 litro de água. Vocês podem entender que a garrafa cabe 750 ml de água, ou meio litro de água. Então, o desenho na fase preliminar, ele é muito importante. Ele não é menos importante só porque ele é um esboço, ou porque ele é aquele que eu estou fazendo, né? Ainda um traçado um tanto rabiscado, né? Porque eu estou no campo das ideias. Ele necessita ser representativo. Por exemplo, vou dar outro exemplo que vocês vão entender. Se eu fosse desenhar uma residência, 2 andares, eu faço o desenho onde representa para vocês que o primeiro pavimento tem uma altura X, né? E o segundo pavimento, por exemplo, está representado a metade daquela altura no desenho. O que vocês vão entender com isso?
Que eu tenho um segundo andar ou que eu tenho simplesmente um sótão? Tem um sótão. Que eu tenho um sótão, né? Que eu não tenho um segundo andar. Por quê? Porque há sentimento, o leitor compreende, apesar de não ter medida nenhuma, que aquela proporção visual do campo visual é impossível de ser um segundo andar. Ele vai entender que não existe o segundo andar, que simplesmente está disposto ali aberturas, caso se tenha representado, de algo que representa apenas um sótão. Então, este desenho, né, ele é sim a mão livre, o esboço, né, a fase do esboço, ele não tem uma norma, né, grifando ali quais as dimensões, quais escalas, enfim, tá? Mas ele tem que respeitar a proporcionalidade. Para quê? Para que o leitor não fique equivocado, né, com aquilo que está no campo ali visual. Ele é passível de modificações, que nem eu já havia falado. Por quê? Porque esse desenho, ele não é aquele piloto que vai para a fase de teste para ver se funciona ou não. No caso de vocês, né, do curso de mecânica, todas as peças, antes de entrar numa fabricação em série, vocês sabem que elas são feitas, né, algumas para verificar, né, se está tudo correto aí com os testes, né, se ela vai cumprir as funções, correto? Sim, né? Então, esse desenho, ele pode ainda ter modificações, ou seja, o Nicolas, por exemplo, vai fazer o traçado de uma engrenagem, vai trazer para todos nós, e nós vamos verificar. Olha, a gente acredita que essa engrenagem, né, está faltando aí outros segmentos, né, da engrenagem, não necessita de tanto, ela deveria ser acoplada em um eixo, ela precisa estar vazada, enfim, nós vamos discutir o projeto. Então, nesta fase do nosso desenho, eu tenho sim condições de modificar, né, ainda o meu desenho, porque eu não tenho um projeto, e sim um protótipo. Bom, prosseguindo. Ainda, né, na fase do esboço, né, ou seja, aquele desenho que eu consigo fazer ainda, né, de maneira manuscrita, ele vai estar à mão livre, ele vai ter que representar uma ideia, não vai responder à norma, que nem a gente já viu ali, né? E a escala, respeitando as proporções, que nem eu já tinha comentado antes com vocês. Então, está aqui o roteiro do que a gente necessita saber deste campo aí, da ideia desse desenho. Bom, a fase do desenho geométrico, chamada preliminar, ela já é passível de modificações, ainda como no esboço. Porém, o que muda? O que mudou aqui dos 2 slides anteriores? Gente, quando eu falo em anteprojeto, o que significa? Significa que eu já estou decidida a ter aquele projeto, não é verdade? Eu estou decidida naquela confecção. Então, eu já tenho uma fase que já está estabelecida a ideia. Ou seja, eu estou na fase de ajustes, de conferência do meu projeto, correto? Quem discorda ou quem concorda? Correto, concordo. Correto, né? Então, isso é meu anteprojeto. Aquela fase, então, que eu já tenho definido o que eu quero, eu já tenho ali as dimensões, né? Porém, eu só preciso fazer os ajustes finais. Eu não vou mais mudar o formato. Então, isso é o anteprojeto, é a fase aí preliminar, né, desse desenho geométrico. Bom, uma outra fase vem a fase do desenho geométrico definitivo. Seria o desenho completo já. Seria o desenho completo. Se fosse uma peça, né, o exemplo que eu dei, bom, essa engrenagem ela vai estar acoplada em um eixo com uma outra engrenagem, por exemplo, né? Essa vai ter um diâmetro
de X polegadas, a outra vai ter um diâmetro de Y. Eu não tenho muito mais a mudar, eu simplesmente vou ajustar este anteprojeto de acordo com aquilo que o laboratório me diz, se a minha ideia vai funcionar ou não. É uma fase de ajuste, não do que eu quero, e sim daquilo que eu já estabeleci, se vai ter funcionalidade, né? Se vai ser eficaz ou não. Ok, João? Ok. Bom, depois eu tenho uma outra fase, né? Que é a fase do desenho geométrico definitivo. Então, tá aqui, né, gente? O desenho definitivo é a solução do meu projeto. Ou seja, não posso mais mudar. Significa que eu já entreguei o projeto, que ele é viável e que, a partir de agora, ele já pode ir para a etapa execução. Execução em quê? De protótipo? Não, execução em série, né? Se for no caso de um desenho civil, edifícios, por exemplo. Olha, aqui nesse terreno, eu terei 10 torres, né, sei lá, de 6 pavimentos, com tais dimensões. Eu já estou na fase final, na fase de executar aquela ideia. A mesma coisa se estivermos falando de um desenho mecânico, vai para a produção em série. Então, esse desenho definitivo é aquele desenho que eu diria para vocês que é o solucionador, né? Ele é aquele contundente, que não há mais nada a fazer após ele, a não ser executar ou, né, por algum motivo ou outro, abortar a missão. Bom, ainda nas fases dos desenhos, nós temos o componente chamado detalhe. O que significa um detalhe dentro da... Primeira palavra detalhe, vocês... Vem à cabeça de todos o que significa? Sim. O detalhe é a minúcia, né? É aquela parte peculiar, é aquele pontinho, né, que vai ter ali, aquilo que vai ter tudo igual, só naquele cantinho será diferente. Isso é o detalhe. Então, na fase do desenho geométrico, a gente também vai ter que ter um espaço, né, dentro do nosso projeto para os detalhes. O que nós aqui do curso de mecânica, né, dentro do que a gente vai projetar aqui, a gente pode considerar como detalhe dentro do todo? O que vocês acham? Por exemplo, se na ponta do cilindro vai um eixo, tu tens como detalhar aquele eixo. Perfeito, perfeito. Outro exemplo, quem lembra? Nesse cilindro que o nosso colega falou, o cilindro todo tem aí 3/4. Em algum dado momento, ele modifica a tantos metros, né, a tantos centímetros ou metros, vamos dizer assim, né, desse cilindro, eu tenho a mudança para meia. Como é que eu posso fazer isso? Fazer, né, uma especificação e botar no canto do projeto destinado aos detalhes, mostrando que conexão eu vou colocar nessa peça, como que eu vou fazer essa junção, se é uma peça maciçada, vai ter solda, vai ser ponteado, como será isso? Se eu tenho outro tipo de estrutura, por exemplo, estou fazendo uma peça, eu posso mostrar, olha, minha peça é assim. Porém, vou mostrar um detalhe dizendo se ela foi estampada, se ela foi forjada, como que ela foi feita. Então, isso seriam os nossos detalhes. É um canto, não é um projeto o detalhe, e sim um plus a mais, né, no que nós vamos estar informando aí para o nosso leitor. Então, ele é um componente isolado e faz parte do todo, conforme a gente já conversou. Ele é um pequeno pontinho, né? Uma pequena consideração que a gente deve fazer com respeito a algo que não tem que ficar explicitado ali no desenho. Porque, com base no que nós estamos conversando aqui, cabe lembrar que ontem a gente já verificou, né, dentro do que se conversou, que no nosso desenho a gente não tem que ter o excesso de informações.
Se eu quiser representar este telefone, eu vou representar ele no desenho técnico-mecânico sob 3 perspectivas. A vista frontal, que é a que vocês estão agora com relação ao aparelho, a vista superior, como se estivessem vendo de cima do aparelho, então vai ser desenhado esta parte do telefone, e a vista lateral, como se estivessem ao lado do aparelho. Então, só isto aparecerá no desenho. Esses detalhes que existem, como algum ponto aí para o fone, para o carregador, dependendo da vista que isso se encontra, se não for as vistas naquele diedro, que daqui a pouquinho, no futuro próximo, a gente já vai estudar, não são representadas ali, mas vão para os detalhes. Então, vejam, né, que tudo tem uma lógica, uma sequência, né, que basta a gente seguir, a gente consegue aí ter um certo êxito. Bom, prosseguindo. Até aí tá tudo legal? Tudo tranquilo? Sim. Essa Uma parte pergunta. Pode fazer. Vou puxar aqui a câmera que eu não estou Vou dar vendo um quem está falando. E foi mais ou menos o que eu entendi. Vou dar um exemplo assim, pô, eu tenho um motor e eu, por exemplo, o detalhe do eixo desse motor, eu vou botar específico, que é os detalhes que eu preciso para poder encaixar uma engrenagem. Vou deixar Isso. bem inserido. Ah, tá, seria deixar bem específico, avisando que seria o detalhe que precisa para poder encaixar aquele eixo. Olha Mais só ou nesse menos... exemplo. Pode falar, João, desculpa. Não, pode falar. Esse exemplo que o João está nos dando nos mostra bem o que a gente precisa entender com respeito aos detalhes. Se eu estiver mostrando para vocês o projeto de um motor, me interessa, por exemplo, o motor em si. A carcaça do motor, né? Como que o motor é por dentro? Bom, esse motor tem um indutor e um induzido. Como que é isso? Bom, o que seriam os detalhes com respeito a esse motor? Como que eu vou fazer o aterramento da carcaça? Isso é colocado no detalhe, porque eu estou vendendo para o João o projeto do motor, mas eu vou deixar dito para o João que ele precisa fazer um aterramento da carcaça por uma questão de segurança do usuário. Isso vai na planta destinada aos detalhes. A questão do eixo que ele falou. Aonde que eu vou acoplar esse motor? Esse motor vai funcionar para que fim? O que ele vai alimentar? Isso é destinado aos detalhes. Então, tudo que for vendido como todo é o meu projeto. Tudo que for aquilo, né, uma peculiaridade, é o meu detalhe. Por exemplo, que talvez vocês, quem não está habituado aí com máquinas, né, elétricas ou mecânicas, enfim, pode se atentar melhor. Estou vendo aqui atrás do João mesmo a janela, né? Tem uma janela atrás dele. Pelo que eu vejo aqui, ela é uma janela de correr, tem um gradil e ela é presa com batente, né? Que quando tu bate a janela, ela é o estilo basculante, que as pessoas chamam, né, de janela aí, seria os basculantes antigos, mas é uma janela esquadria, né? O que é importante informar? O importante no projeto vai ser grifado no projeto arquitetônico, que vai ser colocado nesta sala, nessa varanda do João, uma janela no tipo esquadria de correr PVC. Ou alumínio branco, não sei o que é a janela dele, porque estou aqui vendo pelo vídeo. Mas eu vou grifar isso. Aonde é que eu vou botar? Como que a janela prende, se tem uma outra segurança além daquela própria, né, da presilha que vem na janela, e o gradil da janela. Aonde que aparece isso? Detalhes? Nos detalhes. Então, esta minúcia vai aparecer lá no projeto de detalhes. Tá entendido até aí? Tá. Então tá. Então, eu vou prosseguir. Bom, depois, né, uma outra fase aí pertinente ao desenho geométrico, né, é o conjunto. O que é o conjunto? Seria, então, a amostra, né, para o usuário de vários componentes que associa para se formar um todo.
geralmente utilizado para montagem e manutenção. Gente, quando eu tenho uma associação de várias coisas, eu formo um contexto. Por exemplo, vocês veem aí, vou fazer um exemplo simples da residência nossa. Nós temos uma linha, por exemplo, de energia elétrica. O que compõe a rede de energia elétrica, o projeto de entrada de energia elétrica? Compõe, então, mostrar para as pessoas aonde entra da concessionária no poste da nossa casa, como que é o medidor, né? Ele é bifásico, ele é mono, ele é tri? Como que é isso, né? Depois, a fiação, né, que sai desse medidor até a entrada do CD dentro da residência, e depois há todos os circuitos. Quais são os circuitos, né? Aqueles circuitos que vão chegar nas tomadas, que vão chegar nas lâmpadas, que vão chegar no ar-condicionado. Isso tudo é um projeto da rede elétrica da residência da Viviane, de vocês. Mas eu fiz isso em um único desenho? Não. Não, eu tenho um conjunto de fatores para que eu consiga provar para o Nicolas que aquilo é um projeto elétrico. Quais são esse conjunto de fatores? O desenho do poste, né? A marcação do poste na frente da residência dele, a amostragem, né, do contador com medidor ali dentro, né? Mostrando para ele que ali vai ser medido, né, o que ele está faturando, né, o que ele está gastando de energia elétrica. Aquele fio, né, de entrada, número 10, do poste até a residência. Depois o rebaixo do fio, né, para distribuir nos circuitos com fio 6, por exemplo, que chega até o chuveiro. E depois o rebaixo novamente dos fios e a representação de tomadas e interruptores. Isso tudo são vários desenhos, vários elementos gráficos que nos representam o que eu quero dizer, de modo que, quando eu uno tudo isso, eu tenho aí um conjunto que forma um projeto. Então, a mesma coisa poderá ocorrer aqui conosco. Nós vamos desenhar, basicamente, a gente vai ter que entender as vistas, né, de uma peça mecânica. Porém, eu sei que aquela peça, aquela engrenagem, né, aquele eixo que a gente possa desenhar aqui, ele funciona sozinho? Não, tem que ter energia. Não. Então, aquilo que eu, porventura, desenhar uma única vez aqui com vocês, vai ser um elemento de projeto. Que dentro de um contexto, em uma fábrica, por exemplo, né, eu consigo entender, né, tudo que está ocorrendo por detrás daquele projeto com os vários elementos que eu estou representando. Então, por isso que foi colocado aqui, né? Geralmente utilizado aí para na montagem, né, e a manutenção. Ou seja, a gente coloca vários elementos aí, que então vai me dizer o que eu estou requerendo, na verdade, informar. Bom, chegamos aqui, já falamos, né, o que era necessário entender, o que é um desenho aí na fase de esboço, né? O que é aquele projeto, anteprojeto, né, que a gente conversou, o que é o projeto. Então, a gente já entendeu, né, as etapas principais, as importantes, né, do nosso projeto definitivo. Entendemos o que compõe um projeto, né, como isso que acabamos de comentar, os vários elementos, os vários recursos gráficos, né, que a gente tem a fim de representar o conjunto. E também verificamos agora que, para isso, a gente pode ter dois modos aí de desenhar, que nós conversamos ontem. Ou seja, aquele modo, né, que se representa até em um esboço, e o modo computacional. Então, para esse modo, está aqui, gente. Nós vamos começar a estudar os instrumentos, né, para o desenho. O que estamos falando aqui? Dos grafites. Grafites. Então, seres maduros. Isso, nós temos aí algumas classificações para os grafites.
Por que é importante Ai, alguém fala e eu não entendi. Alguém falou? Não entendi. Não? Por que é importante eu ter uma subclassificação ali da ponta do meu lápis, né? Ou seja, do meu grafite? Conversamos isso brevemente ontem. Por quê? Porque dependendo do grafite, do papel e do risco que tu fizer, é o material que tu vai usar. E isso, praticamente isso, Nicolas. Por que eu digo praticamente? O grafite, lembram que eu disse ontem para vocês que nós temos uma altura de linha? Por exemplo, dentro de um projeto, eu tenho a hierarquia, inclusive, das palavras. Ou seja, no selo do projeto, que em seguida eu vou mostrar plantas e coisas aqui para vocês identificarem o selo do projeto. Ali onde informa o proprietário, o projetista, a data que o projeto foi executado, a escala, enfim. Eu tenho que fazer isso de modo a ter uma hierarquia. Quem é que define isso? A minha escrita, não é? O que é a hierarquia? Quando a gente vai em algum local que nos dão um documento, por exemplo, esses dias eu fui pegar um documento na prefeitura. Qual é a hierarquia do documento? No cabeçalho vem escrito Prefeitura Municipal do Rio Grande, em letras maiúsculas. Maiúsculas, garrafais, né, que a gente diz, para que a gente identifique que aquilo é um documento oficial. Depois vem escrito cada vez menores, dependendo do que compõe o documento, as outras coisas, como, por exemplo, o destino daquele documento, a mim, vamos supor. E depois o texto, né, do documento, ou o desenho do documento, enfim, que então precisa da hierarquia. Quem é que nos permite isso? A altura das letras vai ser os moldes. Se é no computador que a gente faça, a gente vai dizer o tamanho que a gente quer e vai nos dar de pronto, né, essa medida, essa altura, esse espaçamento. Porém, se nós formos escrever à mão, nós vamos ver aqui, a gente vai precisar ali de moldes e de fazer isso cheio ou mais fino. E quem vai determinar isso são os nossos grafites. Ou seja, grafites aí da série H, eles são lá de origem mais duras, né? E tem essas especificações técnicas aqui: 4H, 5H, 6H, 7H, 8 e 9H. Então, esses são séries mais duros, ou seja, a escrita mais maior, mais pesada, né? Depois nós temos os grafites da série B, que são considerados os macios. Então, 7B, 6B, 5B, 4, 3, 2B. E os médios, que são os B, os HB, o F, o H, o 2H e o 3H. Gente, aqui do lado a figura está mostrando quais tipos de grafites aqui. Posso dizer que é os médios aqui na minha figura? Acho que não. Posso, né? Sim. Ó, Sim. eu tenho um 2H, eu tenho um HB, né? E tenho aí um 2B, que é da classe dos Bs. Médios. Então, eles são os médios. O que eu quis representar para vocês com isso? Quais são os mais utilizados aí que a gente tem um conforto melhor para utilizar? Os médios, né? Sim. As lapiseiras, por exemplo, que não sei vocês, mas quem tem criança, né, em idade escolar, se nós formos olhar ali para comprar o grafite, normalmente é de que série? Média, né? HB 7 milímetros, HB 9.
Quanto mais alto o número, mais grosso a ponta do grafite, correto? Sim. Então, eu lembro, né, que eu usava uma lapiseira 03 para alguns da HB. Alguns, né, traçados ali que precisavam ser linhas bem finas, né? Aquele grafite se comportava muito bem. Já para a escrita, né, convencional, o 7 é o que medianamente se comporta aí bem melhor para nós. Então, está aí a série dos grafites. Muito importante também, porque dentro do molde isso vai deixar a minha linha mais cheia, mais fina. E se eu usar um grafite equivocado, lembram que ontem eu falei que às vezes nós vamos precisar escrever numa linha cheia, às vezes vai ter que ser representado numa linha tracejada, numa linha traço ponto. Com grafite muito grosso, eu vou conseguir isso com êxito? Não. Não. Então, né, para esses desenhos aí à mão livre, né, principalmente os esboços, ou quem for, que ninguém mais desenha hoje em dia, né, no papel manteiga e a nanquim, a gente não teria aí, teríamos que ter uma grande quantidade aí de grafites para poder fazer esses jogos. Bom, então tá aqui, ó, a mesma figura, né, mas com a explicação que a gente precisa compreender. No desenho técnico, ou seja, no nosso desenho aqui, da nossa disciplina, do nosso curso de mecânica, as linhas finas são executadas com grafite 2H. As linhas intermediárias com grafite HB e as linhas grossas com grafite 2B. Vamos voltar no slide anterior para entendermos por quê. Então, as finas no 2H. Ó, que são os médios. Médios. Tá? Depois ele disse que as linhas intermediárias com os grafites aí HB. Ou seja, a gente sabe que grafites de origem H, eles são duros, e os de B, de origem B, são medianos. Então, eu consigo, de fato, ter uma linha intermediária na junção desses dois aspectos aí de grafites. E as outras linhas, as grossas, né, com 2B. Por que 2B? Por causa o número que eu falava para vocês, indica aí a espessura que vai ter no grafite e, por consequência, a minha linha. Por exemplo, não sei se todos enxergam, esta caneta. Não sei se enxergam, mas acho que não dá para enxergar muito. Ela tem uma ponta mediana. As canetas Bic, elas têm uma ponta que tipo? Só estou fazendo uma analogia, tá, gente? Não tem nada a ver a gramatura ali da caneta com a do lápis, tá? Só para a gente compreender quando a gente escreve. Então, escrever com uma caneta desse estilo aqui, a letra não sai tão grossa quanto escrever com uma caneta Bic, por exemplo. Então, a mesma coisa aí no nosso desenho, utilizando o lápis. O grafite, melhor dizendo. Até aí tá tranquilo? Sim. Sim? Então tá bom. Sim. Bom, então, um outro elemento aí, né? Também bem conhecido, a borracha, né? Borracha de desenho técnico, como é que ela tem que ser? Prismática. Prismáticas. Por quê? Vocês vejam aqui, é uma borracha. Primeiro, ela tem aqui uma proteção, aquela capinha, né? Para que isso? Sujeiras, né? Depois ela tem arestas, ó, cantos, né? Com pontas, que nos permitem a utilização de, né, apagar, né, o que necessário em pontos mais precisos, né? Então, borracha de desenho técnico também, sempre branca. Posso usar numa folha de papel manteiga, se fôssemos desenhar, né, o protótipo, ou naquela borracha colorida? Nunca.
Assim como eu não posso usar borracha, aquelas que têm coloração para apagar a caneta esferográfica, né? Em tinta, para apagar lápis. Quem já tentou? Acho que todo mundo. Todo mundo, né? Inclusive eu, que já sei que não pode. Mas a gente faz isso, a gente utiliza, mas em folhas de caderno, né? Em papéis aí que a gente não tem um cunho de precisão. Não funciona. Cada elemento de desenho ou de escrita tem a sua função. Jamais modificar a função das coisas. Então, borracha de desenho, ela tem ali uma cobertura, ela é uma borracha prismática, ela tem as arestas vivas, ela não deve ter pontas arredondadas, aquelas borrachas maciças, né, que a gente vê aí. Não, ela é uma borracha que é específica, né, para o desenho técnico. Então, está apresentada aqui para vocês a borracha necessária aí para quem for fazer algo à mão livre. E aqui ficou legal. O que é isso aqui, gente? Quem já viu, quem já usou? Já vi, mas nunca usei. Quem falou que eu não identifiquei agora? O Edson? Isso. Quase todos nós já vimos, né? E até quando crianças, às vezes, né, a gente utiliza sem saber, né, o que significa. O que é um escalímetro? Quem tem ideia, apesar de não ter usado aí, quem tem ideia do que seja? Uma régua com uma escala pré-estabelecida. Isso, uma régua escalada para que eu possa fazer alternâncias na minha escala. Isso é um escalímetro. Eu tenho várias classificações de escalímetro. Este desenho aqui foi colocado para vocês o escalímetro número 1, que tem este jogo aqui de escalas. 1 para 125, 1 para 100, 1 para 75, 1 para 50, 1 para 25 e 1 para 20. Quantas escalas são ao todo que ele vem? 6. 6 escalas. Perfeito, Maicon. 6 escalas. Gente, aonde essas escalas são desenhadas? Aqui tem um desenho frontal do escalímetro, estão vendo? Vou aumentar a figura. Vou aumentar a figura aqui para vocês. Esse desenho, inclusive, tem coisas interessantes que já começam a nos interessar. Como que está sendo disposto esse desenho aqui? Ele é um desenho geométrico ou projetivo? Essa Projetivo, peça aqui né? é projetivo. Por que quem diz projetivo que eu não identifiquei? Maicon. Maicon. Por que, Maicon? Eu já vi, professor, essa régua na parte da mecânica, só que eu não trabalho na mecânica ainda. De vez em quando eu ajudo eles na firma que eu trabalho, mas eu já estou mais ou menos por dentro. Já está familiarizado. Mas por que eu digo para vocês, e tu, muito tranquilo, me disse que é um desenho projetivo? Por quê? Porque eu consigo ver o escalímetro praticamente sob todos os ângulos do escalímetro. É um desenho 3D. Tu vê em 3D. Então, isto é uma resposta aí para um desenho projetivo, que nem o Rafael falou. Eu estou vendo ele em 3D. Neste lado aqui, eu consigo ver o escalímetro no frontal. Correto? Sim. Por que eu estou vendo o escalímetro no frontal? Aqui está a régua, ó, na primeira escala, 1 para 1. Então, gente, conforme eu tinha mostrado aqui para vocês, tem 6 escalas. Por quê? Porque o meu escalímetro, ele funciona como uma estrela, estão vendo? Ele tem 3 pontas. Em cada uma dessas pontas, dessas 3 pontas, comportam quantas escalas? Como vocês podem ver aqui. 2. 2 escalas. Então, aqui eu estou vendo uma escala 1 para 1, a escala da régua, né, que a gente chama. Ou seja, 1 para 100? Isso, a escala que está nos centímetros, né?
1 para 1 eu consigo verificar aqui de pronto, ó, que está em centímetros. Aqui do lado, eu consigo ver uma escala, diz aqui de cabeça para baixo, o desenho, ó, 1 para 10. É outra escala. Então, cada estrela dessa, cada face dessa estrela comporta-se 2 escalas. Todo escalímetro vai comportar 2 escalas em cada face, independente se ele é um escalímetro número 1, número 2 ou assim por diante. O que que muda se não for o escalímetro número 1, por exemplo? Vai mudar a marcação. Pode falar, Maicon. Oi? É o Rodrigo? Não, eu acho, na minha opinião, que ele tem... Muda a escala. Tem 2 marcações, né? Isso, vai mudar a escala que tem ali. Neste caso que eu dei para vocês aqui de exemplo, nós vamos ter escalas aí, né? Na 1 para 75, na 1 para 25, né? Enfim, no outro tipo de escalímetro pode ser que eu venha com escalas diferenciadas. O que que significa essas diferenças aí, essas nuances na escala? Significa que eu posso transportar o meu desenho do tamanho que está na escala do desenho para a escala real. O que que eu quero dizer com isso? Se eu quiser representar, como acontece muito comigo, que faço desenhos de cunho civil, né, na área de engenharia civil, que eu preciso, por exemplo, situar as pessoas quando faço um projeto, vou fazer um projeto para o Maicon e tenho que dizer aonde que o Maicon mora. Eu tenho que desenhar o quarteirão do Maicon na planta de situação e depois o terreno do Maicon locado, a casa dele naquele terreno ali dentro do quarteirão. Isso são desenhos grandes, se vocês forem analisar. Eu tenho que trazer isso para uma escala menor, correto? Sim. Sim, eu vou representar isso infinitamente menor, né? Às vezes, neste caso que eu estou dando o exemplo a vocês, a minha escala é 1 para 2.000. 1 para 10.000 quando eu tenho que fazer uma planta que envolve a cidade. Gente, é muita redução. Então, eu preciso ter ideia do que representa esse jogo de escalas para, na hora que eu ler o projeto, eu ter a noção que eu reduzi 10.000 vezes aquela medida. Então, a gente consegue, através, em escalas menores, como as que eu mostrei ali na prancha do escalímetro, né? A gente consegue ter isso de uma maneira mais direta, mais tranquila, né? Medindo ali diretamente. E em situações maiores, a gente tem que usar o recurso, né, do raciocínio para poder fazer o transporte disso para mais, para menos, conforme a nossa necessidade. Bom, e aqui, o que que é? Uma régua, né? Essa todos nós conhecemos. Sim. Aqui tem outra curiosidade no desenho, antes que a gente fale da régua em si. O que que mostra aqui, imediatamente após o número 15? Que a régua tem uma continuação, isso é um corte. Isso é um corte, eu não identifiquei quem falou, mas está perfeito. É um corte. Oi? Nicolas. O Nicolas. Aquilo, como o Nicolas falou, é um corte, gente. Nós identificamos aqui. Isso é um corte ou isso é uma ruptura? Nós vimos isso ontem. Uma ruptura. Por que uma ruptura? Porque a régua foi crebada. Isso, fala, Clay. Se fosse um corte, ele estaria alinhado, né? Estaria certo. Perfeito. Se fosse um corte, claro que eu entendi o que o Nicolas falou e é exatamente isso que nos representou aqui, né? Porque essa figura é lúdica, né? De um livro de desenho para crianças, na parte aqui das regras. Mas nós, aqui técnicos, já sabemos que isso é uma ruptura. É como se eu tivesse pego a régua e quebrado nesse sentido, onde não tem nenhuma preocupação da continuidade, né? De como que quebrou. Se fosse um corte, né, nós teríamos aqui uma linha, né, como se tivesse 2 triângulos aqui no meio, dando a ideia de continuidade da régua. Isso é um subterfúgio de desenho, nós podemos utilizar muito, né, na hora de desenharmos aqui os nossos projetos,
mostrando para as pessoas que eu estou representando, por exemplo, um trecho do meu eixo. Mas eu uso um recurso gráfico aqui que identifica que existe essa parte, por exemplo, mas que eu não representei porque ia ficar muito no meu papel. Então, isso é um recurso aí, né, gráfico, que logo, né, de pronto, o Nicolas já identificou que havia acontecido, né, um corte, uma ruptura ali. Bom, então, aqui da régua não tem muito que nós falarmos, né? O que a gente pode compreender? A régua, similar ao escalímetro, ela nos dá as medidas em 2 tipos. Quais são eles? Milímetro e centímetro. Isso, milímetros e centímetros. Ou seja, a gente consegue de pronto, conforme esse grifo aqui, né, que foi feito na imagem, que a cada 1 centímetro nós temos quantos milímetros? 10. 1 centímetro, 10 milímetros. Para vocês aí, técnicos de mecânica, isso nunca mais vai sair do cotidiano de vocês. Será sempre tratado as coisas aqui, né, em milímetros, né? As peças de vocês vão vir assim. Então, essa escala tem que estar aí na memória, né, de pronto, que a cada aí nós temos a cada 1 centímetro, 10 milímetros, né? Ou, se quem quiser fazer isso por metro, né, a cada 1 metro, 1000 milímetros, enfim, nós temos aí que ter isso, né, na memória, porque assim é representado os desenhos de vocês. Que tipo de escala é essa aqui? Que a gente viu no desenho anterior? 1:10? Ah, 1 por 1, né? 1 por 1. Isso, que é aquela imediato, né? Aquela escala aí que nós temos as coisas em centímetros. Bom, É a estou mesma da prosseguindo. régua. Quem falou? Eu, Fala, Rafa. Rafael. É a mesma da régua, né? A mesma da régua. Aquela escala da régua que é a mais conhecida, né? E usual. Aquela é do nosso cotidiano diário, né? Todo mundo tem uma régua ainda que pequena, né? E que nós temos aí a possibilidade de termos as 2 medidas, tanto em centímetros quanto para milímetros. Quem usa muito trena, né? No meu caso, é a mesma escala aí da trena. Ok? Ótimo. Bom, aqui nós temos um outro elemento aí do desenho. Quem é esse aqui? Quem já viu? Ah, esqueci o nome agora. Compasso. 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 Gente, para que serve o compasso? Bastante coisa. Muitas coisas. O compasso serve para a gente fazer um círculo, como por exemplo, né? Quero fazer uma circunferência. Eu consigo, né, através de pontos ou através da medida de colocar o compasso em cima da régua, por exemplo, eu digo que a minha circunferência vai ter o centímetro, vai ter 20 centímetros de diâmetro. Como é que eu vou representar o compasso nisso? A ponta seca, que a gente chama, que é esta aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Vou ampliar a figura, acho que fica melhor, né? Talvez. Ó, nós temos aqui uma ponta seca, né? Nesse canto aqui. Eu prendo, por exemplo, no 0 da régua. Eu vou até onde para ter os 20 centímetros de diâmetro? Até os 20. Até a volta dela. Não, é retinho, tem que botar. Oi? Não, até os 20. Não. Não, até o 2. Até o 10. Até o 10. Quem respondeu 10 está correto. Não vi, porque eu não estou com a tela toda. Gente, por quê? Porque o compasso, a gente tem que cravar a ponta seca no papel. Esse é o princípio de funcionamento dele. Pegá-lo depois nesta ponta aqui, ó, neste preto aqui, tá vendo? Isso é um eixo pequeno que tem no compasso. E ele, então, vai me permitir o manuseio, o giro. Então, com o uso do compasso, nunca trabalhamos para fazer, por exemplo, circunferências com o valor do diâmetro, e sim com o valor de quem? Do raio. Do raio. Perfeito, do raio. Por quê? Porque ele tem que cravar a ponta seca em um ponto, né, e fazer. Se pegarmos o valor na régua dos 20, nós vamos transportar um diâmetro de 40.
não era o que a gente queria na origem. Então, ele funciona, né? A ponta seca aqui cravada no papel, né? A articulação dele é a ponta onde leva o grafite e aqui o porta-grafite. Ou seja, a gente tem, né, ali um subterfúgio de colocar o grafite específico, né, para ser usado em compasso e também de acordo com aquilo que a gente acabou de estudar, né, com a denominação ali para desenho técnico. E aí, então, nos é permitido a gente ter várias articulações ali, né, do nosso compasso no nosso desenho. Que estão aqui, ó, traçar circunferências, traçar arcos de circunferências, transportar medidas. Então, o compasso, né, ele tem essa finalidade aí. Nós vamos conseguir colocar, né, aquelas angulaturas que talvez fosse impossível à mão livre, né? E ele nos permite isso porque ele é um instrumento de desenho preciso. Ok? Professora, posso fazer uma pergunta? Pode. As aulas online são de segunda a sexta? Ninguém me falou Sim. nada? Segunda a sexta. Tá bom, muito obrigado. Sempre a mesma matéria. Quando era na modalidade antiga, né, quando nós estávamos lá presencial, era 2 dias de uma disciplina, depois com outra, né? Mas agora sim optou-se por fazer a sequência da disciplina para não ficar muito, já que a gente fica mais solto, né, nessa modalidade, para não ficar mais ainda. Tranquilo, obrigado. Ok? Tá bem. Gente, até aí tudo tranquilo, né? E esse aqui, quem é? Transferidor de grau. Transferidor de graus. A gente tem lá, principalmente quando você é criança, né? Aulas de desenho. O que é esse? O que esse transferidor nos possibilita? É mais de 180 graus? Sim. Por que ele vai até 180 graus? Este, né? Temos um transferidor completo. Gente, em primeiro lugar, ele tem aqui algo que chama linha de fé. Essa linha vermelha, estão vendo? Como que a gente vai colocar o transferidor lá no nosso desenho? Através da linha de fé e do centro do transferidor, estão vendo o centro aqui? Isso é como se nós tivéssemos aquele eixo, né? Ainda que imaginário para nós aqui, neste instante, X e Y. Lembram? Aquele encruz que a gente tem, né? Onde a gente tem o eixo das ordenadas e das abscissas, né? A gente tem algo que funciona, né? Que cresce ou decresce verticalmente e horizontalmente. A linha de fé e o centro dessa linha de fé é posta aonde nesse eixo? No centro do transferidor. No centro do transferidor, de acordo com a origem desse eixo. Significa que toda vez que eu for usar o transferidor de graus no meu desenho técnico, eu vou ter que criar um eixo de ordenada abscissa? Não, né? Desde que eu saiba quem? A minha origem. Por exemplo, eu digo para vocês que dentro daquela circunferência de 20 centímetros de diâmetro que eu desenhei lá com compasso, em um ponto dessa circunferência tangencial ali, eu vou criar outra com eixo de 10. E ali vai me dar um ângulo. Gente, algo que tangencia é algo que se encosta em um determinado ponto. Guarda no meu descanso. Ali, eu poderei colocar na junção dessas duas circunferências, eu poderei colocar o meu transferidor de graus, a minha linha de fé numa origem, e ele vai me dar a angulatura que essas duas circunferências estão uma da outra. Concordam? Sim ou não? Sim, né? Eu não preciso ter o desenho ali do meu eixo, né, daquele formato em cruz estabelecido. Eu simplesmente tenho que ter uma origem qualquer, desde que seja correta e representativa. Então, é isso, né? O meu transferidor, ele tem aí esta função. Então, ele é um instrumento de medição que determina
os graus dos ângulos com precisão. Então, tá aí, né? Mais um formato que nós temos. Neste desenho que eu trouxe para vocês, o que ele está representando? Meia Uma linha. Isso, meia circunferência, concordam? Sim. Sim, né? Meia circunferência, de 0 a 180 graus. Isso até tem um trocadilho, né? Que as pessoas falam que as mudanças não podem ser de 360 graus, né? Por quê? 360 é um círculo, uma volta. É uma volta. Nunca, né? As pessoas costumam dizer aí, nos ditados populares, né? Que as mudanças têm que ser de 180 graus, nunca de 360, porque tu volta à origem. Então, este compasso, né? Um trocadilho que a gente está fazendo aqui, ele tem aí uma meia circunferência. Existe aqueles compassos, né? Que eles têm tipo uma régua ao seu centro, que a volta da circunferência aí é completa. Este aqui foi um desenho mais simples, né? Que a gente pegou, mostrando aí apenas meia circunferência, mas existe do outro. Ok? Mas os dois são usados, professor? Muito? Os dois são usados. Qualquer um que tu vá usar, serve. Se nós fôssemos fazer um desenho hoje, o do Rafael, por exemplo, tivesse aí os 360 graus e o teu 180, qual é a precisão do desenho dos dois? Mesmo? A mesma, a mesma. A única diferença é que se ele precisasse aí de ângulos, né, ele teria de pronto. E tu terias que fazer o cálculo aqui, ó. Vou te mostrar. Olha como é que funciona o teu. Da origem, né, 0 aqui, tu chega a 180. E quando tu quer representar ângulos negativos, aonde que está o teu referencial 0? Aqui, né? Entendi. Sim. Então, isso. Então, significa o quê? Que tu, no caso, consegues chegar no mesmo que ele, só que ele consegue desenhar já nos quadrantes, que a gente chama, ou nos diedros, que a gente vai ver depois, né, de pronto. E tu vai fazer o cálculo aqui. Mas não muda nada. A precisão, a mesma. Opa! Me passei demais aqui. Bom. Aqui, os desculpem, me enganei aqui. Transferidores móveis, né? Que são de ângulo, com ou sem relógio. Então, tá aqui, né, gente? É um outro exemplo, né? A gente vai utilizar isso aqui em desenho? Não, né? Isso é algo mais elaborado, mais preciso, mais a nível aí, né, de execução de algum projeto, mas cabe salientar que existe. O usual é aquilo que a gente viu aqui. Mas qual é a função? A mesma, né? Nós vamos ter um suporte, nós vamos ter aí o transferidor, né, do mesmo jeito que a gente viu, a lupa, né, e a régua. Ok? Ele é mais preciso? Ele é mais preciso. Ele é mais preciso. Porém, no nosso caso aqui em desenho técnico, ele não faz sentido, porque tu viu que ele é quase que uma máquina, né, se a gente for analisar ali. Não é usado, no nosso caso aqui, para desenho. Aí é nível, né, mais de laboratório, né, experiências mais elaboradas, que não é o nosso caso. Mas está aqui no roteiro de vocês, ele existe, né, e cabe a gente saber e conhecer. E aqui, o que que é? A nossa régua T. Vou ampliar aqui. Então, aqui nós temos a ponta da régua T, o cabeçote, a haste da régua T, né? E qual é o sentido do movimento? Está representado aqui do lado. Como é que essa régua funciona? Baixo? Oi? Para cima e para baixo só, né? Perfeito, no sentido vertical, sempre.
para cima e para baixo, que nem o Rafael falou. Então, essa régua, gente, aonde que ela é muito empregada? Naquelas mesas de desenho, não sei se vocês conhecem. Já viram as mesas de desenho? Não. Sim. As Deve mesas ser de bem retinha. A mesa? Ah, é. Não, a mesa é com angulatura. Não, mas deve ser bem retinha as laterais dela. Ah, sim. Então, são mesas grandes, né? São mesas altas, por quê? Quem faz desenho, normalmente faz o desenho nessas mesas em pé. Justamente porque as réguas, elas também são Mesa grandes, inclinada. né? Uma A mesa mesa é inclinada, né? inclinada. Isso, ela tem uma Já angulatura, vi, né? vamos supor assim, né? Sim, eu já vi. Justamente para dar um campo visual, né, para o projetista amplo. As réguas são afixadas do lado. Qual lado? Esquerdo, né, da mesa. Sim. Por que que elas são sempre nesse sentido aqui, né, horizontal, e descem para baixo e para cima? A função da régua depois é acoplar os esquadros. Outras réguas. Então, eu sempre posiciono ela naquele sentido, que é o sentido que me facilita também segurar a régua e manter um outro recurso de desenho preso na régua. Se ela fosse no sentido vertical a régua e andando para este lado e para cá, é possível? É. Mas para mim fazer desenhos, né, segurar um compasso aqui, desculpem, um esquadro, né? Esquadro. Neste sentido horizontal fica mais complicado, a tendência dele cair, dele fugir da precisão é maior. Então, normalmente, né, o usual é que a gente espalhe a régua sempre para esse sentido horizontal. Que aí, então, a gente consegue acoplar os outros recursos de desenho em cima dela para fazer os traços verticais e algumas coisas inclinadas que possam haver. Porque no sentido horizontal ela já está garantindo, né? Ela já vai fazer a função não só de segurar os outros equipamentos, mas também, né, de servir ali como um instrumento de desenho mesmo. Então, o que ela é? Ela vai traçar linhas horizontais, paralelas, né, no sentido do comprimento da prancha, ou seja, da mesa de desenho, bem como está aqui, gente, tá? Apoio aos esquadros para traçar paralelas, verticais ou inclinadas. Quem é que vai me ajudar a traçar as inclinadas com os esquadros? O transferidor de graus, né, que a gente viu. Eu preciso fazer uma linha oblíqua. Eu tenho ali um eixo, né? Tracei com a régua T no sentido horizontal, tracei um eixo vertical, e agora eu preciso de uma linha inclinada em 30 graus do meu eixo X, do meu eixo horizontal. Vou marcar o ponto dos 30 graus com o meu transferidor, por exemplo, né? Vou achar a origem disso e traçar. Depois, com o auxílio aí dos esquadros ou de uma régua, eu consigo ter essa angulatura e fazer o desenho. Então, essa régua aí é um instrumento, né, que é primordial, é infalível, digamos assim, né, quando se trata aí de uma mesa de desenho que tenha esse instrumento. Ok? Aqui estão os famosos esquadros, né? Esquadros. Então, estão eles aqui, os esquadros de 30 graus e os esquadros de 45. Vou ampliar o desenho. O que me diz desses esquadros aqui? Quais são os de 30 e quais são os de 45? Já está na medida deles, né? Dimensão? Oi? Já está aqui a medida. Então, todos eles têm ângulos aí retos, né? Que a gente vê. O de 45 é o primeiro, né? Isso. É bem no meio, né? Isso, bem no meio. Se nós dividíssemos esse esquadro aqui, o que nós teríamos? Dois triângulos perfeitos, é um triângulo retângulo, né, professora? Isso.
E o outro, que tipo é? O outro é para cortar chá. Eu esqueci agora. Como é que é o nome? Esse aqui é o famoso triângulo. O que eu estou passando o mouse aqui. Esqueci o nome. Escaleno. Escaleno. Por que que esse é o triângulo escaleno? O que que a gente identifica? Ele tem 3 lados diferentes, de diferentes dimensões. Né? Isso. Sim. Esse triângulo aqui, inclusive, por ele ter dimensões diferentes, né? É aquele que a gente consegue fazer até o formulário, né? A hipotenusa igual à soma dos quadrados do cateto, não é isso? Lembram lá? Então, o triângulo escaleno, eu não sei se alguém aqui trabalha em obra. Na falta de um esquadro, né? Às vezes a gente usa do subterfúgio das linhas, né? Traça uma linha em um ponto, determina, por exemplo, 5 metros, né? Da origem, 5 metros. Determina o outro ponto, né? Formando aí um ângulo reto, né? Um ângulo mais 3 metros. Quanto é que tem que dar a minha diagonal do triângulo? Vou trazer o desenho de novo aqui para vocês verem. Opa. Quanto é que tem que dar? 180? Não. Não? Se eu disser que essa medida é 3, que essa medida aqui do eixo Y é 5, quanto tem que dar a hipotenusa? 8. Não. Tem que dar 4, né? Ah, tá. Esse é o famoso 3, 4, 5. Ah, Sempre nessa proporção. Diminuiu Sempre. o de cima com o de baixo? Não, eu simplesmente fiz o quê? Eu disse que aqui era 5, que aqui era 3. 5 ao quadrado, 25. Mais 9. 3 ao quadrado, né? 9. Quanto deu? Não sei. Quanto dá? Eu tenho que tirar a raiz quadrada disso, tem que dar certo. É um número inteiro. (34) Qual é a raiz disso? Tem que dar 4. Vai ser sempre assim, gente. 16 seria? Tu vai diminuir um do outro? Vai diminuindo o outro. Que dá 4. E aqui, como é que seria? Eu posso dizer que aqui é 1, aqui é 2. Estou chutando, tá? O outro é 3. Aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, ou seja, eu tenho que fazer a soma dos quadrados dos catetos e depois tirar a raiz da hipotenusa. Isso vai me dar o valor matemático, né, dessa hipotenusa. Se fosse ao contrário, eu faria a conta, né, por diminuição. Beleza? Tá entendido por todos? Então, aqui são os nossos modelos aí de esquadros que a gente pode ter dentro, né, do nosso desenho técnico aí, manual. Bom, o que mais que a gente tem? Aqui, a junção de tudo, ó. Lembram lá daquela imagem que eu estava criando aí na mente de vocês? Da minha mesa de desenho. Ó, a minha mesa de desenho aqui em cinza. A minha régua T no sentido horizontal. A minha folha presa, né?
com pequenos durex aí nas pontas, né? Para que ela não escape da mesa. É assim que a gente faz. E aqui o meu esquadro, né? Vocês notem que eu posso levantar isso, né? Pelas setas aqui de cima, eu posso levantar uma linha aqui no sentido vertical para cima, como pode ser para baixo também. Posso trazer esse esquadro mais para o lado e posso fazer linhas. Que tipo de linhas são essas setas aqui? Diagonal. Oblíquas, né? Diagonal. Oblíquas, paralelas. E diagonais, né? Porque o nosso colega, não identifiquei quem, teve como referência a régua T. Isso? Foi, né? E aqui está, ó. Eu posso ter uma outra cara também para o meu desenho. Notem aqui que o posicionamento dos meus esquadros me dão angulaturas nas minhas linhas diferentes, por exemplo. O que representa aqui? Eu tenho um esquadro, né? Aí formado por um triângulo escaleno, esse aqui, né? Naquele formato 3, 4, 5, comentei com vocês, e tenho esse outro, né? Com todos os ângulos iguais. Vocês vejam que a junção deles, o acoplamento deles um no outro, eu consigo obter um ângulo de 75. Por quê? Porque a angulatura desse meu esquadro aqui me permite, né? Com a junção dos 45, obter esse ângulo. Aqui, eu consigo novamente, com a junção deles, num outro posicionamento, obter o ângulo de 105. Aqui, onde eu passo o mouse, de 135. Se eu colocar o escalímetro aqui, o transferidor de graus, desculpem, eu consigo ver que esse desenho está fidedigno, né? Que eu tenho exatamente essas angulaturas aqui demonstradas na figura. Ok? Beleza? Até aí? Estão entendendo? Sim, sim. Então, vamos prosseguir. Bom, aqui então a gente falou dos nossos instrumentos. Agora a gente precisa conversar a respeito dos nossos papéis. Então, vamos voltar aqui para o vídeo. Gente, assim como os grafites, a gente tem várias espessuras de grafites que vão se comportar de um jeito ou outro, né? Melhor. Alguns melhores para um traçado mais cheio, outros se comportam melhor para um traçado mais fino, né? Para um traço ponto, para um tracejado. E outros, né? Para escritas aí mais... precisam ser melhor frisadas, digamos assim, para o meu leitor. E os mais finos, aquelas que hierarquicamente, né, não tem tanta necessidade. A mesma coisa, como a gente classificou lá os grafites, a gente precisa classificar os papéis. Os papéis a gente vai estudar aqui sob 2 prismas. Quais são eles? Ou seja, o prisma da espessura do papel, aquele papel, né, mais acartonado, né, mais grosso, desde o papel que a gente está aí acostumado, né? Que é aquele convencional, da folha ofício, né? Que ele tem aí uma gramatura, né? Específica. E o outro prisma que a gente vai ver, né, a respeito dos papéis, são sobre o aspecto das dimensões deles. Então, são 2 situações distintas. Nós vamos começar a falar hoje e terminar de falar amanhã com respeito, né, aos papéis na sua espessura. Ou seja, hoje aqui, né, vamos iniciar pelo papel manteiga. Quem é que conhece o papel manteiga? Ah, nunca vi, professor. Nunca viu? Amanhã eu vou trazer para vocês verem, então, o que é um papel manteiga. Se é o mesmo que eu conheço, é o culinário? Também. Mas para o nosso desenho aqui, ele tem uma gramatura específica.
onde ele é um papel praticamente translúcido, né? Que nem o culinário, translúcido, né? Muito fino, onde, por exemplo, se eu usar um grafite fino, como da linha HB, mas 03, que nem eu comentei com vocês, o que pode acontecer com o papel? Furar. Furar, rasgar. Ele é um papel apropriado para mim usar alguns dos subterfúgios aí de desenho técnico, como o transferidor, Muito fino. compasso, por exemplo. Ele é um papel, se eu quiser desenhar, por exemplo, se eu tenho um projeto embaixo, se eu quiser desenhar outro projeto em cima dele, tem como usar, como se fosse uma cópia, né? Exato. O João falou tudo. Ele é um papel como se fosse uma cópia daquilo que a gente fez embaixo. Ele é um papel com alta durabilidade, onde os projetistas... Eu cheguei a projetar nesse papel, tá? Quando estudante. Tá? Esse papel a gente utilizava exatamente como o João falou. Fazia no papel convencional, né? Nas folhas convencionais. Colocava esse papel por cima... E aí, neste papel, nós desenhávamos com uma caneta com um tipo de tinta chamada nanquim. Quem já ouviu falar? Passa de uma folha para outra. Passa de uma folha para outra. Essa caneta, né, com uma espécie de canetinha, só para vocês terem a lembrança, não é igual, é completamente diferente. É a mesma tinta, precisa falar matriz, né? Isso. Da caneta, né? Isso. Só que essa aí nós não conseguimos apagar. Sim. Então, o que se fazia? Uma tinta verde, né? Uma tinta verde. Preta. Tem também, Preta, né? Tu podia usar na coloração que tu necessitasse para os detalhes. Mas um projeto, ele sempre, né? O projeto, como um todo, ele sempre é entregue em que cor? Preto. Preto. Aí, outras cores, os detalhes. Por exemplo, se eu estou fazendo um projeto arquitetônico de vias urbanas, será todo em preto. Naquele projeto que eu vou detalhar onde é que vai ter um jardim, uma praça, eu posso usar cores, como, por exemplo, da vegetação verde, algum banco de praça, um tom amarronzado, né, de marrom. Aí eu posso botar os detalhes nessas cores. Mas, de maneira geral, o projeto, aquele conjunto que eu falava para vocês, é em preto. Alguns pequenos detalhes, aqueles que a norma nos permite, a gente faz colorido. Ok? Tranquilo. Por exemplo, vou dar outro exemplo para vocês fixarem bem. Num projeto de rede de água, que vocês vão estudar, não sei se comigo, em comandos hidráulicos, por exemplo, vocês fazem uma linha pneumática. Projeto de uma linha pneumática. Quando faço esse projeto da linha pneumática, a cor utilizada para a linha de ar comprimido é que cor? Laranja. Azul. Azul. Quem é lá da fábrica lembra, né? Azul. Então, neste projeto, eu sou obrigada a desenhar a linha pneumática que cor? Azul. Azul. Para que as pessoas identifiquem que aquela linha é uma linha de ar comprimido. Se fosse uma linha de abastecimento de água residencial, marrom. Ou azul, que também é permitido para água, aquele azul mais claro, que é a concessionária Corsã pede, né, das adutoras, enfim. Então, gente, é isso. Os detalhes, né? O preciosismo dos detalhes a gente usa uma outra cor, mas o nosso contexto geral sempre nesta coloração. Como é que eu vi num desenho e era laranja? Perdão, deixa eu voltar aqui. Quem falou? Maicon. Maicon, o que tu viu que eu não entendi? Eu vi num desenho as linhas eram laranja. Laranjas de que projeto? De tubulação. Pneumática? De tubulação pneumática? É. Sim. Olha, para estar alaranjada, no mínimo, a impressora, porque tu sabes que aquilo funciona por penas, né, que a gente chama. Quando se vai plotar o projeto, a gente informa em que penas, né, a gente desenhou para que lá na hora da plotagem eles consigam colocar ali no banco de dados e fazer a combinação das tintas corretas. Mas se tu viu isso, saiu errado, porque ele devia estar na cor azul. A cor azul para a linha pneumática, ela é uma convenção não nossa,
aqui do Brasil. Ela é uma convenção de que gênero, gente? Internacional. Internacional. Ela faz Tá, mas parte de um... eu entendi que ele falou. Ele viu no físico, na área, eu acho. Ah, na área, tá. Tá. Isso. Eu acho que é de gás. Se eu não me engano, é de gás. É gás. É gás. Gás e vapores, né? Isso. Ah, tá. Eu pensei que estava e a falando do verde é projeto água. visual. Água não tratada. Eu fui... Eu já tô na área, entendeu? Só que eu não tinha experiência. Sim. Eu fui estudar um mecânico e o encarregado deu para ele e eu vi que era laranja. Para mim não, hoje nós temos que fazer isso aqui. Tá. Entendi. Foi fazer É, naquela área, só aí que eu não... vi que era laranja. Aí eu fiquei olhando. Ah, mas Sim. pode ser que tinha só o fundo, né? Eu não entendo muito, pode- né? Pode ser que Não. se fosse no papel foi um erro de impressão e se foi na área é um outro tipo de tubulação, não necessariamente, né? Porque Sim. na nossa convenção a gente utiliza a cor azul. Ok? Tranquilo. Tranquilo. Vamos fazer. Bom, gente, nós vamos dar continuidade amanhã para a gente entrar nessa questão dos papéis. Então, o que a gente vai verificar amanhã? A gente vai, ainda dentro dos instrumentos de desenho, estudar os tipos de papéis que nós vamos ter, né? Os vários tipos de papéis que a gente tem aí dentro do nosso desenho técnico. E depois, brevemente, né, nós vamos ver isso, porque é só classificar os tipos, nós vamos entrar na padronização do desenho técnico. Esse é o foco da nossa aula de amanhã, padronizar o desenho técnico. O que significa isso? Significa, né, a gente ter aí as questões de leitura e interpretação, a referência aí dos detalhes ou setores de maneira padronizada. Que nem nós estávamos conversando agora aqui, isso que o Maicon observou. Isso é a gente começar a padronizar as coisas, ou seja, convencionar que uma linha de esgoto funciona em tubulações brancas, que uma linha de pneumática funciona com tubulações azuis, que linha de água também, se for, né, enterrada com tubulação azul, e assim por diante. Isso chama-se padronização. Significa que aqui em Rio Grande todos nós vamos enxergar isso e vamos entender o que é. E sairmos daqui para o outro lado do mundo, também vamos identificar como tal. Isso é uma padronização de desenho. Por exemplo, outras coisas referente à padronização que a gente vai ver. O traçado das linhas tem padrão, né? A disposição dos desenhos dentro da folha tem que ser de maneira padronizada. Por quê? Porque a pessoa que vai ler vai ver através da hierarquia a importância daquilo que está vendo graficamente. Então, o nosso foco amanhã é estudar a padronização aí do nosso desenho e fazer o fechamento que a gente não fez hoje do papel, até porque eu quero trazer amostras aqui para vocês, para que a gente consiga compreender a diferença de um e de outro, que eu não tenho aqui em mãos. Não, Ok? casca aqui, eu tirei tudo. Pode ser? Então, amanhã a gente continua.